Para, pá. Aê, galera! Já tá gravando, voltamos, né? Vamos continuar então nossa aulinha de evolução, beleza? Então vamos lá, turminha. Deixa eu pegar aqui meu share screen e compartilhar com vocês isso que eu tenho para falar hoje aqui com vocês, tá? Então, apresentação de slides e do começo. Beleza. Turma, olha só. Lembra que a aula passada eu trouxe para você as plantas, não foi? Como um exemplo evolutivo. Exemplo evolutivo, um exemplo, então, de mutações que ocorreram, obviamente, ao acaso, sem nenhuma finalidade, sem nenhuma teleologia, né? Teleos é finalidade, né? Então, a mutação ocorre ao acaso, e aí traz características novas, e o ambiente vai selecionar, na realidade, essa característica se ela for viável, se ela aumentar a taxa de sobrevida e a taxa reprodutiva desses seres, que tem essa nova mutação. Concorda? Tá? Então, isso nós vimos no neodarwinismo. A seleção natural, que é o meio selecionando, isso é darwinismo. Mas quem explicava a mutação, a recombinação gênica era o neodarwinismo. Lembram disso? Tá. E aqui a gente tem a evolução das metáforas. Olha lá. Eu quero dois conceitos novos aqui com vocês. Então, repara. Aqui eu tinha, tá? As algas verdes, as clorófitas. Então, olha só, um grupo de clorófitas há milhões de anos atrás sofreram mutação para gerar aqui, ó, tecidos diferenciados, tá? Para formar plantas que, inclusive, têm um tecido que protege um embrião. São as embriófitas, são plantas que protegem embriões. Então, daqui para frente, olha, daqui para frente, desse ponto para frente, todo mundo é embriófita. É uma planta que protege o embrião dela. Ficou claro isso aí, galera? Só que acontece o seguinte, olha, esse grupo de cá veio gerar as metáfitas, primeiro as briófitas, né, que a gente está vendo aqui, né, que são avasculares, que nós vimos na aula passada. Depois, aqui surgiram uma mutação para ter vasos condutores de seiva, não é isso? Aí surgiram, então, as pteridófitas que estão aqui, beleza? Depois, né, para surgir mutação para ter semente e para ter também os órgãos aparentes, né, as fanerógamas estão aqui, tá? Então, as gimnospermas, gimno, esperma, semente, então já tem semente. Então, tem óvulo que vira semente, beleza? Mas ainda não existe ovário. Aqui que teve a mutação para ter uma flor verdadeira, inclusive uma flor carpelar, que é com ovário. E ovário no fruturo vira o quê? Fruto. Então, essa foi aí a evolução das metáfitas. Mas repara, em cada um desses pontos aqui, tá? Continuaram, por exemplo, nas algas verdes aqui, clorófitas, continuaram tendo mutações. E esse grupo continua evoluindo até hoje, ficou claro? Então, eles continuaram evoluindo, e tanto por anagênese como cladogênese, formando grupos diferentes. Então, ocorreu aqui, sim, radiação adaptativa, que nós já vimos isso, né? A partir de um ancestral em comum, de uma população em comum, e radiação adaptativa, especiação, então populações diferentes que começaram a ter genomas diferentes e não tinha mais fluxo gênico, não conseguiam reproduzir mais, tá? Então, todos esses grupos aqui, ou em todos esses grupos, derivaram várias espécies. Então, as algas clorófitas, né, que são as primeiras aqui, ó. Tá? Então, tem várias espécies até hoje, várias espécies já extinguiram. Briófita, a mesma coisa, tem várias espécies até hoje, várias aqui, ó, não chegaram nos dias atuais, né, porque o meio muda, não é isso? E aí depois pteridófita e por aí vai. Hoje, quem domina em número de espécies, sem sombra de dúvida, são as angiospermas. Né? Elas são mais eficientes, então, na exploração do meio. Isso é adaptação, lembram disso? E o que ajudou isso foi polinizadores, porque aí a fecundação ocorre com uma frequência muito maior, né, polinizadores, e isso graças a flores elaboradas, né, mas elas continuaram com aquelas características que derivaram ou que vieram dos grupos anteriores. Então, quero que vocês guardem esses dois conceitos, ó, que já falei em sala com vocês, mas vamos lá. Plesiomorfia. Plesiomorfia, gente, é uma característica primitiva que continua num grupo posterior. Por exemplo, olha aqui. Olha essas angiospermas. Elas são traqueófitas.
Ou seja, tem vasos condutores de seiva, concorda? Então tem xilema e floema. Só que detalhe, vou até rabiscar o quadro que eu estou sentindo falta de um rabisco. Vamos lá. Então aqui, ó, angiospermas, beleza? Elas são traqueófitas, elas têm vasos condutores de seiva. Mas essa mutação ou essa aquisição, tá, evolutiva não foi delas. Você concorda que traqueofitismo, serem traqueófitas, foi uma aquisição evolutiva, inclusive desse ancestral aqui, ó, um ancestral em comum de todas elas daqui para frente, que são, então, pteridófitas, que está aqui, gimnosperma e angiosperma. Então, repara, ter vasos condutores de seiva, ser traqueófita, não foi aquisição evolutiva aqui de uma angiosperma. Então, ser traqueófita ou traqueofitismo é uma plesiomorfia, ou seja, uma característica do passado, que um grupo, uma característica primitiva, que um grupo ancestral é que teve essa mutação e como essa mutação deu uma característica que foi selecionada positivamente, porque uma planta que transporta seiva ela é muito mais eficiente que uma planta avascular que não transporta seiva, então a característica que foi então selecionada positivamente vai persistir em grupos posteriores, tá? Então repara, em relação às angiospermas, tá? Vasos condutores é uma plesiomorfia. Por quê? É uma característica primitiva, tá? Veio do P, olha o P aqui de passado, plésio veio do passado, veio do grupo ancestral, tudo bem? Agora, uma característica que é típica do grupo, que surgiu agora nesse grupo, isso é chamado de apomorfia. Apo, ápice, que está na ponta. Morfo, forma. É a forma que surgiu por último, que está aqui na ponta evolutiva. Nesse caso aqui, nesse exemplo, você pode falar que a flor completa, né? Nem vou falar flor completa, porque tem flores incompletas, vou melhorar. A flor carpelar, a flor com ovário, que no futuro vira fruto, então a flor elaborada que atrai polinizador. Flor com ovário ou carpelar, que no futuro vira fruto, isso foi uma aquisição evolutiva desse grupo. Então, foi uma apomorfia desse grupo. Ficou claro? Então, ter vasos condutores é uma plesiomorfia em angiosperma. Agora, ter flores elaboradas e frutos é uma apomorfia. Agora, repara uma coisa. Vamos voltar lá no passado. Aqui teve a mutação para ter vasos condutores de seiva. Vocês concordam comigo? Repara. Nesse momento aqui, vasos condutores de seiva, para esse grupo aqui, nesse momento, foi uma apomorfia. Então, vou colocar um texto. Ó. Vaso condutor de seiva, quando ele surgiu aqui, ó, aqui ele foi uma apomorfia. Por quê? Foi a primeira vez que ele surgiu. Ficou claro? Entendeu? Então, toda apomorfia, à medida que os grupos vão evoluindo e essa característica persiste nos grupos posteriores, essa apomorfia se torna uma plesiomorfia no grupo que derivou depois, ou seja, que veio evolutivamente depois. Ficou claro isso aí, gente? Então, quero que vocês guardem o seguinte, que toda plesiomorfia, tá? Toda plesiomorfia que está aqui embaixo, vou colocar em preto agora para mudar um pouco a cor, tá? Toda plesiomorfia já foi um dia uma apomorfia, né? Há milhões de anos atrás. Né? E o grupo agora que está aqui trazendo novidades evolutivas, ou que trouxe por último novidades evolutivas, essa característica do passado é uma plesiomorfia. E as novidades evolutivas aqui são apomorfia. Mas como esse grupo vai continuar evoluindo, né? Os seres continuam evoluindo. Isso que foi adquirido aqui vai se tornar no futuro uma plesiomorfia. Foi a apomorfia nesse momento. Ficou claro isso aí, galera? Então, cada momento desse aqui, ó, foi um momento apomórfico, ou seja, que surgiu uma novidade evolutiva. Mas, como a evolução continuou, isso acabou se tornando uma plesiomorfia. Em grupos, então, posteriores, o que já foi apomorfia é visto como plesiomorfia. Ficou claro, turma? Então, beleza. Isso é só para a gente ter uma noção da evolução. E sempre é mutação, recombinação gênica, né, que faz um mix aí desses alelos novos que vieram por mutação, né? E a seleção natural vai selecionando os indivíduos que têm essa característica
mais... fugiu a palavra. Essa característica mais adaptável, essa característica que vai ser selecionada positivamente, essa característica que explora melhor o meio, tá? Beleza? Então, vamos passar para frente. Aqui mostrando a mesma coisa, tá? Que algas verdes, então, né? Que está um grupo aqui primitivo, não é isso? E aí, de repente, olha, nesse ponto, vamos colocar mais um rabisquinho aqui. Nesse ponto, olha só, o embrião vai ficar protegido pelo tecido materno, porque a fecundação das algas é lá no meio da água e o embrião que se vira sozinho, tá? Aqui não, surgiu então um embrião retido no gametângio feminino. Anjo é vaso, gameto que guarda gameta. E o gametângio feminino então, que é uma estrutura, né, reprodutiva que tem um gameta feminino das plantas, que é a osfera, ali vai ocorrer a fecundação e o embriãozinho vai desenvolver ali dentro do gametângio. Então, esses embriões são protegidos. Então, aqui ocorreu a mutação. Então, essa mutação, nesse momento, foi uma apomorfia, concorda? Foi uma apomorfia. Tá? Foi uma característica nova, uma apomorfia. Apo no ápice e morfo forma. Foi uma apomorfia. E daqui para frente, todo mundo que tem um embrião protegido vai ser chamada de embriófita, o nome aqui, ó. Planta, então, que protege o seu embrião. Maravilha. Tá? Agora, repara, depois aí surgiram as briófitas, que são avasculares, atraqueófitas, tudo bem, tá? Aqui foi o último ancestral em comum entre briófitas e pteridófitas, concorda comigo? Aí teve uma cladogênese, né, uma divergência evolutiva, né? Então, a partir de um ancestral em comum, populações diferentes migraram para meios diferentes, começaram então a sofrer mutações diferentes. Aqui sofreu mutação para ter vaso condutor, aqui não sofreu mutação para ter vaso condutor, sofreu outros tipos de mutações e foram sendo selecionados positivamente. Até que lá, ó, surgiu então mutação para vaso condutor de seiva. Aqui surgem as traqueófitas, né? Então, olha só, plantas com traqueia, com xilema e floema. Traqueia é tubo, né, que conduz alguma coisa. Então, traqueófitas. Repara, traqueofitismo, né, foi a apomorfia aqui agora. Agora, ser embriófita já é plesiomorfia, porque esse grupo recebeu como herança evolutiva o fato dela ser embriófita, vocês concordam? Aqui a característica nova, apomórfica, foi o vaso condutor de seiva. E assim sucessivamente, né? E aí quando chega aqui na frente, tá? Que um ancestral de gimnosperma e de angiosperma, né? Sofre mutação para ter semente, para virar espermáfita ou espermatófita. Então, nesse momento, isso aqui foi uma apomorfia. Nesse momento, isso aqui foi uma apomorfia, né? Como naquele momento lá atrás, ter xilema e floema foi apomorfia. Só que agora, nesse novo momento que eu vou colocar em vermelho, nesse momento aqui agora, né? Que ter semente é a novidade evolutiva, ter traqueias condutoras de seiva, tubos condutores de seiva, né, não é mais novidade evolutiva, é uma herança. Então, ser traqueófitas aqui, ó, nesse momento, não é mais apomorfia, é plesiomorfia. Entenderam isso? Nesse momento, então, vai ser plésio. Plésio primitivo, morfo forma. Então, ter vaso condutor nessa altura do campeonato aqui, ó, tá? Não foi uma forma de ápice, de novidade, não é apomorfia. Ter vaso condutor nesse momento aqui, né, é uma plesiomorfia. Plésio é primitivo e morfo é forma, ou seja, uma forma que veio de um grupo primitivo. Entenderam isso, galera? Tá? Então, é assim sucessivamente, ok? Vamos limpar tudo. Eu acho que deu para clarear um pouquinho, né? Então, vamos agora, olha. Nós vimos evidências evolutivas. E guardem uma coisa, isso tudo que eu falei para vocês de planta, você ter plesiomorfias é uma evidência evolutiva. Tanto que eu vou voltar lá. Aqui, você consegue falar que angiosperma veio de um ancestral em comum com gimnosperma. Por quê? Porque angiosperma tem semente. Esperma, semente, ângio dentro de um vaso. Né? Então, se a angiosperma tem semente, significa que ter semente é uma evidência evolutiva que
tanto os gimnos quanto o ângelo derivaram do mesmo ancestral em algum momento. Ficou claro isso aí? Beleza? Então, essas características todas que eu coloquei para vocês, né, que já foram apomórficas e se tornaram plesiomórficas, elas são evidências evolutivas que um grupo foi gerando outro. Tá? Mas, além disso, outras evidências evolutivas que a gente viu no nosso segundo vídeo, né? Olha só, fósseis, né? Que a gente viu que é um vestígio de qualquer ser, seja um vestígio de pegada, de impressão, seja uma substituição por mineralização, lembram disso? Por permineralização, né? Substituição de esqueleto, seja o coprólito, né? Copro é cocô, lito é pedra, então cocôs, fezes fossilizadas, né? Coprólito, então, podem ser coprólitos. Vimos que órgãos homólogos é uma evidência evolutiva, né? Inclusive de ancestral em comum, né? Órgãos homólogos, então, lembra, A, B, C, D, H, HI, homólogos, veio de irradiação adaptativa. Então, teve ancestral em comum. Vimos órgãos vestigiais, ou seja, órgãos que hoje em dia você só tem um vestígio dele. Exemplo para a gente, nosso apêndice vermiforme, né? Que não tem função digestiva mais, tem função só do sistema imunológico, né? Linfóide, tem tecido linfóide ali, tá? Mas no ponto de vista de digestão, não tem mais função nenhuma. Então, isso mostra que nossos antepassados tinham secos grandes, que eram câmeras fermentativas, provando que nossos antepassados eram herbívoros, tá? Primatas herbívoros. Então tá, vimos a embriologia comparada, que também é uma evidência evolutiva. Quanto mais próximo, grupos evolutivos, mais próximos serão o desenvolvimento desses embriões e por mais tempo serão parecidos. Vimos a bioquímica comparada, né, que são as sequências de aminoácidos em proteínas. Quanto mais próximas ou mais parecidas as sequências de aminoácidos em proteínas, mais próximos são esses dois grupos ou esses grupos que você está estudando. E toda proteína é um reflexo da sequência genética, vocês lembram disso? E aí nós vimos também hibridização de DNA, né? Quanto maior complementaridade entre uma hélice de um DNA de uma espécie com a hélice, com uma outra hélice de um DNA de outra espécie, maior é o parentesco evolutivo. E por fim, vimos deriva continental, né? Que eu dei exemplo para vocês das aves corredoras ou ratitas, né? São aquelas aves que têm asas, mas não voam, elas são corredoras. Então, o avestruz, a ema, né? Avestruz lá no continente africano, a ema aqui no continente sul-americano, o kiwi e os moas que foram extintos lá na Nova Zelândia, e o emu e o casuar lá na Austrália. Então, são aves, né? Porque eu estava falando de plantas. São aves que mostram que houve uma deriva continental, porque de um ancestral em comum que estava lá, né, em Gondwana, que era aquele continente do hemisfério sul, né? Aí separou e formou a América do Sul, formou a África e formou aqui a Oceania. Então, houve uma divergência evolutiva desse ancestral, ou seja, dessa ave que era corredora e gerou todo mundo aí, beleza? Tá, vimos também isso aqui, olha, nós vimos essa brincadeira aqui. Órgãos, que órgãos são esses? Fala aí para mim. Esses órgãos aí são análogos ou homólogos? Olha, a mesma arquitetura interna, a mesma origem embrionária e pode ter funções diferentes. E aí tem funções diferentes. E são órgãos homólogos, né? A mesma arquitetura, mas funções diferentes. Isso mostra que, se os órgãos são homólogos, é que houve uma irradiação adaptativa. Então, esse grupo aí teve um ancestral em comum. Beleza? Aqui embaixo ele está mostrando a embriologia comparada, mostrando que quanto mais próximo evolutivamente um ser do outro, mais parecido vai ser o desenvolvimento embrionário até nas fases tardias, né? E aqui mostrando só a questão da hibridização do DNA. Aqui uma dupla hélice de DNA, aqui você tem, né, o que a gente chama do corrimão lá, né, do esqueleto açúcar-fosfato, né, que tem lá as ligações fosfodiéster, e aqui representando as ligações lá de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, sempre uma purina com a pirimidina, né, uma púrica com a pirimídica, como vocês aprenderam. E a gente viu o seguinte, se você pega essa hélice de cá, ó, de uma espécie, essa outra hélice de outra espécie, volta, tá?
de outra espécie, e quanto maior a complementaridade dessas hélices, ou seja, desse DNA híbrido, maior vai ser o parentesco evolutivo entre essas espécies, tá? Gente, eu vou pular isso aqui, porque no final eu vou falar isso para vocês, tá? Vamos falar aqui então o seguinte, seleção natural. Nós vimos que esse conceito veio do darwinismo aqui, ó, Darwin, tá? Mesmo porque Darwin percebeu que existe uma seleção artificial pelo ser humano e ele ficou se perguntando quem é que faz essa seleção na natureza. E aí ele foi, descobriu e postulou, né, que quem faz essa seleção do mais apto na natureza é o próprio meio, que o meio está em constante mudança. Muito cuidado nessa hora, tá? Porque Lamarck já falava que o meio mudava, Darwin já pegou isso também, né? Então que o meio muda, e o neodarwinismo também sabe que o meio muda. E nós sabemos que o meio está em constante mudança, né? O problema foi a explicação de Lamarck, aquilo que eu falei para vocês, né? O meio mudou e eu me transformei, né, para poder explorar esse meio, isso é lamarquismo. Agora, o meio mudou e selecionou quem já tinha característica para explorar melhor esse meio, isso é darwinismo. E Darwin não soube explicar aquela variabilidade existente numa população, não é isso? Ele nem sabia nada de variabilidade genética, nada de gene, de alelo, Darwin não sabia isso. E aí só o neodarwinismo que veio explicar isso. Então, Darwin baseou-se naquela teoria malthusiana, né, que fala que o alimento cresce em pH, né? E as populações, pelo potencial biótico dos seres, crescem em PG, então vai ter uma luta pela sobrevivência e só os mais aptos é que sobreviverão e passarão essas características para os seus descendentes. E aí ele falou, Darwin, a partir dessa teoria malthusiana, né? Falou, opa, então calma aí, há uma luta sim, tá? Pela sobrevivência e o meio vai selecionar só aquele mais apto em explorar o meio, em adquirir mais alimento, mais energia e investir mais em reprodução, tá? Inclusive tem a seleção sexual, não se esqueçam, né, que eu falei para vocês, colorido de aves, tá? Isso é uma seleção sexual. Então, nas aves, o colorido é uma seleção sexual. Olha aqui, ó. Então, isso aqui, por exemplo, a asa de uma arara, concorda? Então, isso aqui, a asa de uma arara, não é aposematismo, não é aquela sinalização de advertência. Não. Nas aves, o colorido é seleção sexual, tá? Isso mostra que aquela ave ela é boa em obter o alimento dela, ela está saudável e a fêmea se sente mais atraída, ok? Até esse comportamento da fêmea também foi uma seleção, né? Que a fêmea que não se sentia atraída pelo colorido, como eu falei naquele vídeo, preferia tons pastéis, essa fêmea pegou machos menos aptos em pegar alimento e aí não deixaram muitos descendentes e acabou, então, extinguindo, né, essa característica. Anota para mim, pega aí o caderno, folha e caneta, porque isso é importante. A unidade evolutiva é a população, ficou claro? Por quê? Porque o meio ele age em cima daquela população. Ou seja, o que é uma população? Indivíduos da mesma espécie que estão no mesmo local, no mesmo intervalo de tempo. Quando o meio muda, ele age em cima da população. E naquela população já tem variedades, concorda? Altos, médios, baixos, não é? E o meio vai selecionar quem tem a característica melhor, a característica mais viável para explorá-lo, né? Esse novo meio. Então, anota isso aqui para mim, tá? Isso é de suma importância, tá? A unidade evolutiva é a população, ou seja, a evolução, tá? Ela age em cima da população. A mutação é no indivíduo e o indivíduo vai espalhar essa mutação, se ela for viável, né, através da recombinação gênica. Mas a seleção natural, ela age no fenótipo dos indivíduos, mas a evolução como um todo é a população como um todo que vai evoluindo, não o indivíduo, concorda? Mesmo porque as mutações são gradativas, o indivíduo não vai ter todas as características ao mesmo tempo. São os descendentes dele paulatinamente que vão transformando, tá? Então, a unidade evolutiva é a população, tá? Nós vimos que recombinação gênica, através da reprodução sexuada e também através da meiose, tá? Ela mistura o alelo na população e quem traz novos alelos é mutação, né?
Sempre quem trouxe novos alelos, novos genes, novas características é a mutação. Mutação que traz a novidade. E a recombinação gênica é que faz o mix. Mas, de qualquer forma, todas as duas aqui aumentam a variabilidade genética. E isso é fundamental para a evolução. Ok? E guardem que esses conceitos aqui não são conceitos de darwinismo de jeito nenhum. É conceito de neodarwinismo, ND. Coloca lá para mim, neodarwinismo. Tudo bem? Espécie, nós vimos que nós vimos especiação, né, que é a formação de novas espécies. Nós vimos que espécies, o conceito de espécies, indivíduos da mesma espécie são indivíduos que são anatomicamente parecidos, morfologicamente parecidos, fisiologicamente parecidos, mas agora o mais importante, olha, tá? Reproduzem entre si e formam descendentes férteis por inúmeras gerações e partilham o mesmo genoma, o mesmo conjunto de genes. Ficou claro? Por que eu falo isso, gente? Olha só, aqui eu tenho um peixinho, faz de conta que isso é um peixinho, tá, gente? Um peixinho chamado tambaqui. Esse aqui é o tambaqui, beleza? Aqui é outra espécie, um peixinho chamado pacu. Então, P nele. Tá? O ser humano, ele consegue fazer, né, artificialmente, né, em laboratório, né, em reprodução lá de peixe e tal, ele consegue, então, estimular um tambaqui, uma tambaqui, né, a ovular, liberar lá os óvulos dela, e o peixinho pacu liberar espermatozoide. E eles fazem, então, em laboratórios, né, a fecundação entre tambaqui e pacu. E detalhe, esse híbrido aqui, tá, entre o tambaqui e o pacu, que é o tambacu, né, ou o paqui, olha só, ele é fértil, e ele é fértil por inúmeras gerações. Ficou claro? Inúmeras. Tanto que se esse bicho cai na natureza, ele começa a cruzar com os pais originais, os ancestrais, né, as espécies originais, e pode acabar com essas espécies. Porque aí daqui alguns centenas aí, ou dezenas de anos, você não encontra mais um pacu original, porque tudo reproduziu com híbrido. Isso aqui é um híbrido, tá? Com o tambacu. Mas repara, esse cara, ele é fértil por inúmeras gerações. Se ele é fértil por inúmeras gerações, a gente pegar só aquele conceito do fluxo gênico e gerar descendentes férteis por inúmeras gerações, você falaria então que esses dois indivíduos são da mesma espécie. Mas não são. Por que não são? Porque embora esses dois caras aqui, ó, tá? Conseguem ou consigam, né? Embora eles consigam produzir descendentes férteis e que são férteis por inúmeras gerações, o genoma do pacu não é igual ao genoma do tambaqui. Ficou claro? Beleza? Então guarda isso. Especiação, formação de novas espécies. Nós vimos que a forma mais clássica de especiação, que é a especiação que a gente chama de alopátrica, alóios diferentes, patros, pátrias, né? É aquela especiação que eu tinha uma população original. Essa população é separada aqui, ó, tá? Por algum fenômeno geográfico, montanhas que surgiram, um rio caudaloso, né? Então ocorre primeiro um isolamento geográfico, vocês concordam comigo? E aí essa população de cima segue tendo mutações e seleções naturais diferenciadas das mutações e seleções da população de baixo. O dia que acabar esse rio, essa cadeia montanhosa aqui, ó, acabou, virou planície, tá? O dia que essas duas populações aqui se encontrarem, elas estão tão diferentes que elas chegaram em isolamento reprodutivo. E se chegou em isolamento reprodutivo, ok? Você pode falar que teve especiação. Ou se chegou em genomas diferentes, como aconteceu aqui, ó, genomas diferentes, você já pode falar que são espécies diferentes, né? Porque nesse exemplo aqui, vocês acabaram de ver que não teve isolamento reprodutivo, né? Elas continuam reproduzindo, de forma artificial, mas continuam reproduzindo, né? E só lembrando aqui que uma evolução por anagênese é aquela evolução que uma população, né, ela vai sofrendo mutações e vai se modificando gradativamente em outro tipo, que gradativamente vai sofrer mutações e gerando, modificando, né? Então, uma evolução linear é por anagênese. Ana é que vai para cima, gênese que gera. Gera, então,
uma evolução para cima, linear. Agora, clado significa ramo. Então, aqui sim, se você teve um ancestral em comum e aí derivou uma população para cá e outra população para cá, aqui já foi uma cladogênese. Tudo bem? Evolução por cladogênese e aqui por anagênese. Uma não exclui a outra, tá? Vai talvez excluir só naquele contexto da prova. Gente, já deu meia hora. Que é isso? Vamos embora, tá? Limpar isso aqui. Tá sendo mais uma revisão e vamos para frente ver o que vai ser. Tá, isso eu quero. Eu vou gastar mais um pouquinho de tempo, porque isso aqui eu quero que vocês guardem, tá? Isso veio também por seleção natural, obviamente, né? É um processo adaptativo, lógico, mas eu quero que vocês guardem a diferença desses três conceitos, essas três palavras, tá? Para a gente encerrar a aula. Vamos lá, galera. Olha aqui. Apo, tá? Significa distante. Sema, de semáforo. Sema é sinal, né? Semântica, semiologia médica, os sinais das doenças. Vocês vão aprender isso quem estiver na medicina, tá? Ismo, processo. Então, processo da sinalização para te manter distante. Isso aqui é coloração de advertência. Escreve aqui para mim, então, coloração de advertência. Coloração de advertência. Ou chamado também de aposematismo. Galera, é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Isso aqui é o que eu falei para vocês, tá? Ave não entra nessa categoria, porque a ave foi seleção sexual. Aqui não, tá? Se é molusco, olha o molusco aqui, tá? Nudibranquio. Então, lá, se é molusco, tá aqui, vamos colocar em vermelhinho. Se é molusco, tá aqui o molusco, ó, tá? Se é cogumelo, se é anfíbio, ó, outro anfíbio aqui, ó, outro anfíbio aqui. Se é réptil, beleza? E muito colorido, ele tá te avisando, perigo, não mexa comigo. Ficou claro isso aí? Então, aposematismo ou coloração de advertência, tá? É uma sinalização falando, olha, não mexa comigo que eu sou perigoso, tá? Que eu sou venenoso, tá? É lógico que isso é por evolução, é por seleção natural, né? Animais, seres que atacaram esses seres aí aposemáticos, morreram, não deixaram descendentes. Agora, quem ficou receoso com a cor e não atacou, deixaram os descendentes. Ficou claro isso aí? Então, predadores, tá? Que chegaram perto e tiveram esse comportamento de não pegar esses seres coloridos, deixaram descendentes. Olha lá, ó. Então eles não chegam perto de coisas coloridas como essas. Agora, predador que via aquele troço coloridão, nossa, que psicodélico, eu quero comer isso aqui. Puf, comeu, meu filho, não deixou descendentes, tá? Então esse comportamento foi selecionado através dessa coloração de advertência. Tudo bem? Isso, então, é aposematismo, ou coloração de advertência, tá? Veio por evolução, por mutação, seleção natural e adaptação. Beleza. Agora, vocês confundem muito na hora da prova o que é camuflagem e o que é mimetismo. Gente, vocês vão guardar o seguinte, ó. Camuflagem lembra do soldado que fica camuflado na floresta, tá? Camuflagem é quando o ser se confunde com o meio, tá? Ele foi sofrendo mutações, né? Seleção natural, né? Quem era muito chamativo foi comido, quem ficou mais parecendo folha ficou escondido ali no meio, então ele camuflou. Então, essa camaradinha aqui, ó, é uma lagartixa, perceberam? Isso aqui é uma lagartixa, gente, olha só. Olha como que ela parece uma folha seca. Parece o meio onde ela vive. Então, isso aqui é, então, uma camuflagem, tá? Então, vamos colocar em pretinho. Aqui, sem sombra de dúvidas, é camuflagem. Entenderam a diferença? Tá? Camuflagem. Beleza? Aqui é um caso de camuflagem. Perfeito. Por quê? Porque o ser ficou parecido com o meio. Ficou claro isso aí? Agora, repara uma coisa. Quando o ser imitar outro ser, mimesis é imitar, é imitação, tá? Então, mimesis é imitar. Ismo, processo. Então, mimetismo, processo de imitar outro ser, processo de imitação. Então, quando o ser imitar um outro ser, olha só essa papila aqui, tá? Que é uma borboleta. Quando ela é vista de cabeça para baixo, isso aqui parece um olho de uma coruja.
Então, o predador não chega perto dela, porque acha que é uma coruja, concorda? Então, ela foi selecionada positivamente, né? E aqui eu tenho uma falsa coral com a coral verdadeira. A coral verdadeira ela é aposemática, pé, não mexa comigo, concorda? E aí foram selecionando, então, corais que não são tão venenosas, na realidade elas são opistógrafas, né? Fica lá atrás o veneninho dela, tá? Então, olha só, até tem áglifas também, áglifas é que não tem, né, veneno, não tem presas inoculadoras de veneno. Então, olha só, então tem aqui corais, tá, que não são venenosas, mas aí que foi selecionando, né? Teve a mutação para ter umas pintinhas vermelhas, pintinha preta. Essas aí ninguém começou a mexer com elas. E aí teve mais mutação, foi acumulando as mutações a ponto delas ficarem muito parecidas com as corais verdadeiras, tá? Então, essa aqui imita a coral verdadeira, tá? Então, essa aqui vai ser, na realidade, o modelo e aqui vai ser o ser mimético, aquele que imita, tá? Então, tem o modelo e o ser mimético, ficou claro? Então, guarde isso aí, gente. Sempre cai no Enem, sempre cai alguma coisa relacionada aí. Aposematismo, coloração de advertência, não mexa comigo. Camuflagem é quando o ser se confunde com o meio, tá? E mimetismo, mimeses é imitar. É quando um ser imita outro ser e ganha vantagens dessa forma. Pode ser, por exemplo, tá? Moscas que imitam abelhas ou vespas, tá? Elas imitam, parecem, tá? Foram selecionadas em mutação e essas moscas entram em colmeia, gente, e pega mel. Olha só que danadinho, tá bom? Beleza? Então tá, galera, ó, beijo enorme para vocês e aí a gente fica por aqui, tá? Eu mando as próximas aulas, então, continuando esse processo evolutivo para a gente encerrar. Tá bom? Beijo grande, beijão, beijão, beijão e até!